E a palavra do Senhor vai dizer que chegou, pois, Pedro depois que Pedro chega no sepulcro, aleluia, Pedro viu os lençóis, e o lenço que tinha sobre, aleluia, que estava sobre a sua cabeça, ou seja, a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado, aleluia, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que, aleluia, chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam, aleluias, a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos, aleluias, e tomaram para, pois, os discípulos para casa. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que quando, aleluia, João chega, ele para na porta e olha, mas quando Pedro chega à porta do sepulcro, Pedro vai entender, porque Pedro, aleluia, ele tinha o Espírito Santo em sua vida, Pedro, ele era espiritual. Quando Pedro vai ver que o lenço, aleluia, está dobrado, que o lençol está dobrado, Pedro vai entender que Jesus não acabou a sua missão aqui na terra, aleluia. Pedro vai entender que o lenço enrolado quer dizer que Jesus vai voltar outra vez, aleluia, para buscar uma noiva adornada, separada, aleluia, imaculada no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia, louvado e bendito é o nome do Senhor. E Pedro, quando se depara, Pedro João, com aquela situação, o que eles vão fazer? Eles chegando, correndo e entrando, Maria veio depois, Maria não entrou, Maria se agachou para o lado de fora, aleluia, daquele sepulcro, para o lado de fora do túmulo ali, quando de repente Pedro e João saem correndo e disparado, aleluia, sem saber, sem entender o que estava acontecendo, aleluia, não percebeu que Maria estava para o lado de fora. E quando eles saem correndo, meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos alertar e vai nos dizer que Jesus, aleluia, aparece para Maria. Preste atenção no verso 11, que vai dizer que Maria estava chorando fora, ou seja, para o lado de fora, né? Fora é para o lado de fora do túmulo, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos. Olha para você ver, Pedro, João entrou dentro do sepulcro, mas Pedro e João não viu os anjos, porque eles não esperaram a bênção apostólica. Eles saíram primeiro, eles saíram correndo, aleluia, e disparado, mas Maria estava para o lado de fora. Quando Maria olha lá dentro, Maria vai enxergar dois anjos, aleluias, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde o corpo, aleluia, onde estava o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe, e eles vão dizer, mulher, por que choras? E ela disse, porque levaram, aleluia, o meu Senhor, e não sei onde o puseram, aleluia. E tendo dito isso, ela voltou-se para trás, e Jesus, aleluia, em pé, mas não sabia que era Jesus. Ou seja, Jesus, aleluia, conversa com ela, ela não sabe, ela vai entender que é o jardineiro, que é o cuidador, aleluia, daquele lugar. Ela vai entender, aleluia, que é o jardineiro. Aqui não diz jardineiro, mas é o jardineiro, aleluia, daquele lugar que cuidava do sepulcro ali, aonde colocava os corpos das pessoas. Aleluias. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, e disse, mulher, por que choras? Quem busca? Ela, dando-lhe que era o hortelão, ou seja, o jardineiro, disse, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluias a Maria Madalena, e anuncia os discípulos que vira o Senhor, o que ela lhe disseram isso. Então Maria, meus amados irmãos, ela vai entender e vai ver, aleluia, o verdadeiro Cristo, porque ela entendia que eles tinham roubado o corpo de Cristo, mas Jesus, aleluia, ele vai entregar a profecia e vai dizer que ele seria morto, mas
terceiro dia ele ressuscitaria, e vai se cumprir esta palavra. Quando Maria, aleluia, se depara com Jesus, aleluia, Jesus já está vivo, Jesus não está morto naquele sepulcro, e ela aguardava de que eles seriam roubados e levados para outro lugar. Mas aí Jesus conversa com ela. Jesus conversando com ela, meus amados irmãos, vai pedir para ela anunciar para os discípulos o que ele tinha falado com ela. Quando ela sai disparada, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que chegando depois da tarde, depois, aleluia, daquele dia, do primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Ou seja, eles estavam com medo porque eles teriam, aleluia, matado o nosso mestre, crucificado o nosso mestre, dizer bem melhor, porque eles não mataram, aleluia, porque ninguém poderia tirar a vida de Jesus, a não ser o que aconteceu. O próprio Jesus se entregou à morte, aleluia. A morte não pegou Jesus, porque a morte não tinha poder e não tem poder, aleluia, contra Jesus, porque se ela tivesse poder, Lázaro não tinha ressuscitado, a filha de Jairo não tinha ressuscitado. Jesus chegou e ressuscitou, ou seja, Jesus, aleluia, comandava e desmandava e tinha e tem o poder em tuas mãos para ressuscitar qualquer pessoa, aleluia, ele querendo. Então, meus queridos amados, Jesus, aleluia, ali estavam os discípulos ali, todos juntos, e chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. O Senhor, meus irmãos, atravessou a parede, aleluia, ali estavam os 10 discípulos, porque Tomé ali não estava, aleluia, disse isso, mostrou-lhe as suas mãos e ao lado de sorte que os discípulos lhe alegaram, vendo o Senhor. Ou seja, os discípulos, sabendo que era o próprio Jesus, o próprio Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que os discípulos vão ficar alegres, porque vai reconhecer e vai dizer verdadeiramente: o nosso mestre está vivo, o nosso mestre ressuscitou de entre os mortos, aleluia. E quando a palavra do Senhor no verso 21 vai dizer, aleluia, que disse-lhe Jesus: pois outra vez paz seja convosco, assim como o Pai enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou entre eles e disse: recebi o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Nós devemos perdoar os nossos amados, meus amados irmãos, porque, aleluia, a palavra do Senhor próprio vai dizer que quando nós perdoamos os nossos irmãos, nós recebemos de Cristo o perdão, aleluia. Então é necessário que nós venhamos perdoar uns aos outros, aleluia, como o mandamento de Jesus, que o próprio Jesus disse que é para nós perdoar, para que nós também recebemos o perdão do nosso irmão. A Bíblia também nos fala, meus amados, que quando, aleluia, alguém tiver raiva de ti, aleluia, e falar coisas que desagradam ao irmão, não espera que ele venha até você, mesmo sendo você o prejudicado, você vai até o teu irmão e pede perdão, aleluia. A Bíblia ainda ela é mais clara, ela manda que nós nos levamos testemunhas, porque se o irmão não quiser nos perdoar, aleluia, a sua parte você fez, glória a Deus, aleluia. Então esse Jesus que nós servimos, esse Jesus que nós amamos, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Ora, mas Tomé não estava ali, meus amados irmãos, no meio daqueles discípulos, aleluia. Tomé, o chamado Dídimo, não estava com eles. Quando veio Jesus, disseram depois os outros discípulos, aleluia, vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos e não colocar o meu dedo, olha para você ver a incredulidade de Tomé, se eu não ver e não colocar o dedo no lugar dos cravos e não colocar a minha mão no seu lado, aleluia, de maneira nenhuma eu crerei. Então Tomé estava querendo, aleluia, dizer que era mentira dos irmãos, aleluia, que era mentira dos discípulos. Ele estava descrendo que Jesus, aleluia, teve a capacidade de ir até os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas o nosso Deus, aleluia, ele é tremendo, irmãos. Você pode não crer, aleluia, mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele faz com que você, aleluia, crê nele, porque Atos 16:31 fala: crê
do Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. E Deus te salva da tua casa hoje. A tua casa está entregue nas mãos do Senhor. Enquanto você está aqui, o anjo do Senhor visita a tua casa, o anjo do Senhor entra dentro da tua casa e retira todo o mal de dentro de lá, através da sua vida na casa do Senhor. Por isso que é necessário que nós venhamos na casa de Deus, aleluias, porque as grandes coisas, os grandes milagres do Senhor acontecem dentro da casa de Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia. Jesus, Deus está neste